Se o problema não existe hoje pra mim, não é um problema que eu tenho que resolver hoje em dia. 80% dos problemas que a gente acha que a gente vai ter não acontecem e a gente sofre muito à toa em relação a isso. Você não pivota algo que cresce com consistência. Você vai gradual. Qual o problema do gradual? Ninguém percebe. As crianças são exemplos da nossa atitude no que a gente fala. Isso é a mesma coisa com os colaboradores. As pessoas estão menos por que está falando e mais como você está agindo. Porque não foi só contratar a pessoa que encaixava na cadeira perfeita, foi também contratar capacidade das pessoas que eu estava trazendo que iam somar nessa imagem como um todo e ia trazer mais potência ainda do que o indivíduo na cadeira. Não tenho problema de errar, eu tenho um problema com negligenciar o erro. Se eu sei que está errado, senta, corrige e vai de novo. E se precisar fazer de novo, eu vou fazer de novo. Mas o ficar no erro porque eu fiz uma vez, pra mim é inadmissível. A gente trata as pessoas como a gente se trata. Então se você se trata muito duro, você trata a sua família, seus filhos, seus colaboradores duro. A vida real, quando a gente está empreendendo, é parecida com isso. Que é você consultar as pessoas que têm o conhecimento específico para resolver as coisas, que a gente não tem todas as respostas. Trazer essas pessoas para a mesa, saber fazer as perguntas certas para elas colocarem as peças em cima da mesa. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, o podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz empreendedores, CEOs, donos de empresa, essa galera que está fazendo o Brasil acontecer de verdade, para trazer aqui para vocês os aprendizados, um pouco de história e aquilo que eles fizeram para os negócios deles darem certo, para que você consiga utilizar um pouco desses aprendizados, rir um pouco das histórias no seu dia a dia aí, no seu negócio, tá? E hoje esse podcast tá demais. Estou muito feliz de ter esse convidado maravilhoso que a gente está aqui. A gente vai ter várias dicas de gestão, varejo, tecnologia, paternidade, esse ponto é importante, e ainda de moda, que é tão importante quanto a paternidade. E aí, será que a gente vai conseguir o cupomzinho de desconto no final? Não sei, né? Já fica a ideia, joguei no ar aqui, ó. Mas, bom, brincadeiras à parte, galera, meu convidado aqui, ele é responsável por uma transformação significativa em uma das principais marcas de vestuário aqui do país, né? Sobre sua gestão, junto com dados e tecnologia, a marca mais que dobrou o seu faturamento nos últimos 3 anos. E tem uma meta super ambiciosa de chegar a 1 bilhão de faturamento até 2026. Richard Stade, meu querido amigo, CEO da Aramis, muito bem-vindo ao Papo de Gestão. Que bom estar com você aqui hoje, hein? Maravilhoso, né? Eu tô empolgado. Cara, meu amigo que fez OPM também lá em Harvard, logo depois de mim, baita experiência. E tentando ser vizinho, né? Mas eu não, trabalhando aqui tá difícil convencer. Mas não rola, cara. Eu acho que eu vou convencer você a virar Urban antes de você virar meu vizinho, eu tô achando. Eu acho que essa é bem mais fácil, tá? Essa daí já tá no gol, já tá na trave aqui. Cara, e aí, bem-vindo? Muito obrigado. Boa. Olha só, galera, já pega papel e caneta. Se você tá na academia, pega o celular, abre o bloco de notas, porque hoje a gente vai explorar muito como a Aramis se tornou e se transformou digitalmente um player super relevante aí, utilizando machine learning, hub de dados, personalização da jornada do cliente. Ele vai compartilhar também com a gente estratégias que têm feito a empresa crescer, além de contar esses principais desafios de liderar essa empresa no setor de moda, que é altamente competitivo, principalmente na moda masculina. Então já pega aí o bloquinho de notas e bora começar esse papo. Bom, cara, você que tem muito conhecimento de moda, tá aí nesse mercado já faz muito tempo, né? 18 anos. 18 anos. O teu pai começou o negócio há quantos anos atrás? A gente vai fazer 30 anos Aramis ano que vem. 30 anos. Cara, e aí? É mais fácil vender para homem ou para mulher? Olha, o fato de, até hoje, eu não ter montado uma marca feminina quer dizer que eu entendo que o universo dos homens, a gente tem mais conhecimento e familiaridade. O que eu brinco é, o tamanho do mercado feminino é o dobro do masculino. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o masculino tem menos players, hoje menos concorrentes, na minha opinião. E a jornada de compra é muito distinta. Então, eu aprendi muito sobre masculino. A gente entende muito de jornada de cliente, perfil, persona. Mas olha que dado interessante, 28% da nossa base de clientes são mulheres. Mas que compram pro marido, pro filho. E eu brinco que tem mais uns 30% que vai com o homem escolher a roupa, mas ele acaba pagando na hora com o CPF dele, mas ela é importantíssima na jornada de compra do homem também hoje em dia. Qual que é a diferença entre a jornada de compra da mulher e do homem, assim, in a nutshell?
Olha, primeiro acho que o homem é mais pragmático em compra. Então, se ele achar um one-stop shop, uma loja que atende a necessidade dele, que ele gosta, que ele se identifica, que o produto encaixa, que se pegar a camiseta que você gostou, 3 cores, entrega e resolve, é muito mais pragmático. Tá. A mulher, acho que ela tem uma habilidade muito maior que o homem de pesquisar, de ser auto-atendida do jeito que ela gosta, de testar várias marcas. Pode ter as prediletas, mas ela está sempre disposta a conhecer novidades, outras marcas. Então, tem uma diferença muito grande na jornada, na minha opinião, de compra e de decisão e de comunicação. Então, como você constrói uma marca para um homem, às vezes é diferente para uma mulher. Então, eu não sou contra a ter uma marca um dia feminina no nosso portfólio, por mais que a minha visão é ser o destino número 1 da cidade dos homens. Mas também aprendi que é um business diferente, então você tem que comprar uma marca muito boa, muito bem gerida, que você consiga ajudar no administrativo a evoluir. Do zero, eu entendo que são complexidades muito diferentes, por isso que a gente lançou a Urban, Perfeito. masculina, e não a marca feminina, porque a gente entendeu que a nossa vocação e onde teria mais valor e agilidade de lançar fosse ser uma marca masculina. E, cara, assim, ainda nesse tema, né, de masculino versus feminino, da jornada de compra, né? Você falou que no público masculino você vê que tem menos competidores e que no feminino tem mais. Por que você acha que essa é a dinâmica do mercado? Primeiro, eu acredito que a moda feminina é muito maior e tem muito mais consumo. Então, naturalmente, se alguém vai entrar no mercado, acho que tem uma oportunidade de entrar muito mais no mercado que tem um tamanho maior. Acho que ponto 1. Ponto 2, moda é um tema muito sendo descoberto pelo homem, mas muito familiado com as mulheres. E a gente vê muita marca legal, digital, de influenciadoras também lançando nesse mercado hoje em dia. Você não vê isso muito no masculino como uma tendência. Então, a velocidade de lançamento de marcas com poder de influência, até pelo conhecimento do setor, do produto, é muito maior do que o universo dos homens, na minha opinião. O que faz com que tenham menos lançamentos de marca masculinas e muitas delas lançando muito no conceito do básico reinventado, básico bem feito. Porque você fala de moda, moda é uma palavra difícil, porque moda é relativo. A minha teoria que eu falo para minha turma de produto é a gente tem que ser o cara mais cool da sala sem sair da sala. Perfeito. Isso quer dizer o quê? Perfeito. Se eu fizer uma moda que sai da tendência, da realidade do meu consumidor, a gente desconecta com o nosso consumidor. Se eu faço uma moda muito básica, eu coloco numa série de muitas marcas. Então, eu achei o nosso ponto ideal de o que é moda para a Aramis, tanto a Aramis quanto a Urban. Sim. E eu trabalho muito com o meu time de produto para navegar nesse universo que lá eu entendo que tem uma possibilidade de se diferenciar em relação ao mercado. E, cara, perfeito, tá claro, e assim, concordo plenamente com os teus pontos. Agora, como que você faz para olhar para o teu cliente e falar, esse é o perfil de cliente ideal que eu vou atender, e entendendo esse perfil, você volta para fazer essa jornada de desenvolvimento de produto, que é o que você falou, né? Sim. Eu tenho que ser o mais cool da sala, sem sair da sala. Mas para que sala eu estou trabalhando? Com que sala eu estou atendendo? É para criança, é para jovem, é para adulto, é para pessoas mais maduras, cara, para classe A, para classe B, para classe C, para classe D? Você tem uma determinação da sala também, né? Tem que. E 2 pontos interessantes na minha cabeça. O primeiro é, a gente tem 125 lojas da Aramis e 1.200 multimarcas. Então, a gente tem uma distribuição nacional que é rara de moda premium brasileira. Perfeito. O que faz uma complexidade um pouco maior, porque a marca tem que ser aderente ao Shopping Iguatemi São Paulo e, ao mesmo tempo, tem que ser aderente à minha loja de Petrolina, por exemplo, ou Perfeito. Sinop, ou Sorriso, ou onde quer que a gente faça as nossas lojas também. O que traz um tempero de complexidade, na minha opinião. Dados interessantes. Primeiro, eu não acredito muito em fazer marca para idade. Eu acho que a marca é sobre atitude. É quem se identifica com o produto e com o lifestyle que você está querendo apresentar. Mas, como a gente falou de dados, eu vou trazer algumas coisas que me chamaram a minha atenção. Primeira coisa que chamou a minha atenção, a idade média hoje do cliente da Aramis são 41 anos. Que eu acho que é assim, um sweet spot assim, maravilhoso, porque quando você faz uma marca para um cara de 40, um cara de 50, 60 se identifica, e um de 30 também se identifica nesse universo. Então, acho que é importante. Dados depois do reposicionamento que me chamam a minha atenção. Hoje, nossa base de cliente de 20 e 29 é maior do que 60 a mais já. Caramba! Então, a gente conseguiu nesse reposicionamento trazer um público mais novo para a marca e quem mais consome é 30 a 50, que eu acho que é muito a idade que a gente opera. Que também tem dinheiro. Que tem a grana e que a gente opera hoje em dia. 20 e 29 é que vai trazer longevidade para a marca. Perfeito. E o cara de 60,
que usa Aramis hoje é alguém que se identifica com esse lifestyle de se sentir bem, se vestir bem, tá bem sofisticado, com um preço que a gente considera uma marca premium bem estruturada. Então, um dia, há muito tempo atrás, eu fui numa loja, eu vi, um garoto de 20 e um senhor de 80 comprando. Aí eu olhei assim e falei, como você faz uma marca de moda para atender essa distância tão grande? Uhum. E no final, a minha conclusão é que eu não faço nem para um nem para outro. Eu faço para um estilo de vida que a gente consegue traduzir, que atende uma gama grande de consumidores no Brasil hoje em dia e que se identifica com o posicionamento que a gente está construindo. Perfeito. E nessa estrutura, a base de potencial consumidor nosso é muito grande. E quando a gente segmenta por faixa, a nossa maior base é o cliente A e o B1. E o que a gente fez também na pandemia? Sabe que me veio agora uma lembrança do nosso podcast dos extremos que a gente gravou? Lembro. Assim, na cabeça. E que foi interessante, no reposicionamento que a gente fez também, foi eu entender que eu era reconhecido por terno e camisa. Perfeito. Sendo que terno era só 15% da minha receita. Mas a galera via uma marca de terno. Sim. E a camisaria tradicional. Eu falei, essas duas categorias elas vão derreter agora. Então, ou eu levo as categorias que eu não era tão reconhecido. Camiseta, polo, jeans, até camisa, mas com tecidos mais inovadores. Eu sofistico o produto, o posicionamento. Já que a inflação estava alta, o produto ia subir de preço. Só subir de preço, ninguém ia pagar. Eu tinha que trazer alguma coisa inovadora que trouxesse valor no produto. Essa virada foi o grande segredo que fez com que a gente subisse nosso LTV, que é o Lifetime Value do cliente, mesmo caindo o volume dos produtos mais caros anteriores nossos. E é aí que aconteceu. A gente ganhou relevância nessas categorias, o mercado voltou e a gente conseguiu fazer uma das coisas que eu acho que é mais difícil uma marca, que é subir o posicionamento dela. É muito fácil uma marca descer de posicionamento, é muito fácil. Subir posicionamento de marca é algo muito mais complexo. Que pode até depois falar mais sobre isso. Mas como eu entendi que eu tinha que sofisticar minha marca, meu produto e minhas categorias para atender uma necessidade que eu ia ter de queda de preço médio na minha coleção, fez uma estratégia de reposicionar ela para um outro lugar. Quais foram os 3 pilares que você teve que fazer para conseguir reposicionar? Foi criar produto bom? O que você fez? Sim, eu acredito que tem um tripé aqui. Se uma das 3 coisas, se as 3 não estão encaixadas, fica esquizofrênico o seu trabalho. Tá. Produto. Perfeito. Posicionamento, comunicação de marca e experiência de loja. Loja e digital, né? Uhum. Se essas 3 coisas não tiverem 100% alinhadas numa estratégia clara para o consumidor, fica esquizofrênico. E aí a pessoa não vai entender o que você quer fazer. E eu também aprendi que como a gente cresceu uma média de 14% ao ano, de 14 a 19, você não pivota algo que cresce com consistência. Você vai gradual. Tá. Qual o problema do gradual? Ninguém percebe. Até no G4 Club que a gente foi fazendo um painel juntos, eu trouxe muito isso. Agora, para você ser radical numa transformação, você tem um risco de acerto e erro. E talvez foi um jogo de 50 a 50. Então é difícil tomar uma decisão de arriscar tanto se você vai com uma consistência bem. Mas a pandemia foi tão um choque para mim, ficou tão claro quando o faturamento derreteu as fragilidades, que foi uma oportunidade de reconstruir. Mas eu tive que olhar para essas 3 grandes pilares da organização e o quarto são as pessoas. As pessoas têm que acreditar na sua visão nova. Sim. Porque quando você fala que você vai mudar a marca inteira, a primeira coisa que as pessoas têm é... Maluco. O cara é maluco. Vai quebrar o que ia bem. Covid fez mal pra ele. Que é isso. E agora todo mundo vira case de história pra contar. Agora como é você gênio, reposiciona. né? Agora é gênio. A diferença entre o maluco e o gênio é o resultado. É isso. E o seu resultado tá pra aí. Pra te mostrar que você é um gênio. Eu não sei se eu sou um gênio. Eu sei que eu tive coragem de tomar as decisões difíceis e eu quero dobrar em 4 anos de novo. Cara, e como que você vai fazer pra dobrar em 4 anos de novo? Porque você já dobrou nos últimos 3 anos. E aí? E pra dobrar de novo? Primeiro eu brinco que a primeira foi na raça. Foi empreendedorismo por necessidade. O negócio deu ruim. E agora eu vou fazer por competência de governança na companhia. Então a primeira coisa que eu entendi é... A Aramis, a gente montou um plano até 2028 que a gente entendeu... o que dá para chegar em distribuição de lojas, próprias franquias e digital. Aí veio a ideia de lançar marcas novas, que é também um aprendizado do... Não é que você faz bem uma marca, você vai fazer novas marcas. Então, eu estou na fase de aprender
a tocar uma marca do zero dentro de uma plataforma maior, que é a Urban que a gente está fazendo agora, e tive que aprender na raça, coisa que eu prometi que eu não faria e eu fiz errado, e agora estou corrigindo o meu erro. Mas 80% do crescimento para bater no meu umbigo que eu planejei ainda vem de Aramis. Mas a governança que a gente está montando na companhia para levar ela para um próximo patamar tem que mudar. Perfeito. Então, desde a parte de dados que eu comecei a desenvolver, a sofisticar meu time de gestão para poder trazer uma galera que eu brinco, né? Quando você cresce 14, 30 anos, você contrata pessoas exatamente na pontinha de onde você está. Uhum. Quando você crescer 25, 30 anos, você ainda tem pessoas que estão 2 anos na sua frente, não mais, que depois ela não se conecta com a mão na massa que precisa. Sim. Ao mesmo tempo vai trazer uma bagagem para poder evoluir a companhia nesse caminho. E para mim, ficou muito claro que a Aramis... Lembra do funil do OPM? Nossa, os clientes leais, os compradores, os potenciais, os cínicos e céticos? Sim. A minha opinião, o maior desafio que eu tenho na Aramis hoje não é mais produto, nem layout de loja, a gente deu uma acertada, é convencer os cínicos e céticos que têm uma lembrança de uma Aramis tradicional a simplesmente conhecer o que a gente reconstruiu de marca. Entrar de novo lá dentro. E quando eu vou fazer minhas palestras, eu falo, levanta a mão que veio o reposicionamento. A minha estatística dá 25%. Então tem um espaço gigantesco para você mais do que dobrar. É o que eu acho, só de Aramis. Você pergunta, quem conhece Aramis? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo. Daí, quem sabe do reposicionamento? 15%, 20%, 25%. E mesmo assim a gente dobrou de tamanho. Irado. Então imagina agora, acertando o produto, o sortimento que a gente quer fazer. Aí o que eu fiz agora? O que eu prometi que eu não faria que eu fiz errado? Eu falo que produto e marca não pode estar junto. Você tem que separar das marcas. Porque a autenticidade da marca vem no produto e da comunicação. Tá bom. Como eu lancei a Urban numa loucura do crescimento, eu acabei não spin-offando com uma estratégia Urban. Perfeito. E aí acho que ficou uma coisa muito pequena num negócio em transformação muito grande e perdeu tração. O que eu fiz? Eu entendi que eu tinha que criar, igual as grandes House of Brands, as casas de marcas, a governança. Então eu estou há 1 ano e meio construindo a governança para levar a nossa companhia para o futuro. Então eu trouxe para a Urban o André, que ele foi founder da Key Design, então um cara que lançou uma DNVB do zero digital. Eu falei, querido... Foi aluno nosso, eu acho. Deve ter sido. Eu falei, assume esse negócio, porque aqui é empreender. Aqui você vai ter 12 pessoas embaixo de você, com o centro de serviços estruturado, mas aqui é a tua funfa fazer esse negócio escalar. Para Aramis, meu desafio era o quê? Marca. Eu trouxe o Renato, ele foi head global de branding da Natura. E eu trouxe para assumir a Aramis. Porque eu entendi que a Aramis, o meu desafio agora é a velocidade de acelerar a percepção do posicionamento. Perfeito. Já a Urban era construir um negócio do zero dentro de uma marca existente que precisa se preparar para ter mais marcas. Perfeito. E a ideia nossa é ano que vem lançar infantil. Legal. E daqui a pouco partir para aquisições. Legal. Então toda essa estrutura eu me dei de presente 2 anos para montar. Porque eu vi um dia a carta do Mark Zuckerberg do ano de eficiência, quando o Meta estava um caos. Aí eu falei, cara, vou me dar 2 anos para montar uma governança nova e preparar a companhia para um novo ciclo. Então foi 23 e 24. Eu estou brincando com a minha turma que faltam só 4 meses e meio para acabar meu prazo e a gente tem que escalar ano que vem e voltar a crescer 25% ao ano de EBITDA, que eu quero crescer. Boa. Então a reorganização, a área de dados. Hoje, meu time de dados, eu tinha um time que era muito infra. Hoje, metade do meu time é para frente, é aplicativo, de tecnologia. Quer dizer, eu fui reorganizando a companhia e me inspirei um pouco no OPM, no negócio de Fashion Tech. Fashion Tech não é omnichannel, isso é obrigação a gente aprender a fazer. Para mim, a Fashion Tech é quem melhor faz jornada, personalização de cliente. Perfeito. E quem usa o dado para ser mais eficiente na governança da companhia. Quem juntar bem essa engenharia, na minha opinião, sai na frente. Entender esse projeto... Eu comecei a reconstruir toda essa fundação da companhia e a organização também dos gestores para levar ela para um próximo ciclo. Perfeito, cara. Assim, você falou vários pontos aqui que eu achei super interessantes, né? Resumir alguns. Acho que o primeiro que você falou que eu gostei muito é que nesse caminho de crescimento acelerado, uma coisa que você fazia antes era que você contratava alguém exatamente para o momento que você precisava e você entendeu, pô, se eu estou crescendo muito mais rápido, essa pessoa que eu contrato exatamente para o momento que eu preciso, ela fica antiga, conhecimento dela, em 1 ano, 1 ano e meio, e não é isso que eu preciso. Eu preciso trazer alguém que está 1 ano e meio, 2 na frente de conhecimento, não está tão longe também,
porque senão ele perde a conexão do que ele precisa fazer, colocar a mão na massa, já tá num outro momento de carreira que tem um time que toca as coisas para ele e, putz, não é isso que eu quero que alguém esteja ali 1 ano, 2, dado o seu momento de empresa. Isso para mim eu achei sensacional e é um puta insight aí para quem tá ouvindo a gente aí, galera. Quando você vai trazer alguém, se a tua empresa está crescendo rápido, traga alguém que está 1, 2 anos na frente daquilo que você precisa, para a cadeira de daqui a 1, 2 anos. Mas também alinha bem a expectativa que essa pessoa vai ter que mergulhar e colocar a mão na massa para fazer esse barro, né? Exatamente. Virar algo bom. Porque tem muita gente que está 1 ano e meio, 2 para frente e não quer colocar mais a mão no barro e tá tudo bem também. Só não tem espaço na tua companhia. Não tem. Isso eu achei muito bom. Segunda coisa que você falou aqui, que eu gostei desses lados de BUs e do core, que você, né, das unidades de negócios novos e do core, que o perfil dessas pessoas são totalmente diferentes. O perfil da pessoa que está no negócio novo, que não está ainda testado, é alguém que vai tirar o negócio do 0 para o 1, levar do 1 para o 10. E de quem está no core, é quem está levando do 10 para o 100. São papéis totalmente diferentes daquele líder, daquele gestor. Porque do 0 para 1 você vai errar pra caramba, vai testar rápido, vai ser centralizador, vai ter um time menor, vai ter que ser ágil. Cara, todo mundo vai jogar meio junto, generalista pra caramba. Quem tá do 10 para o 100 é outro papel. É o cara que vai ter que ser especialista, descer no detalhe, vai ser cobrado por centavo. Aqui você tem, num lado você tem mais espaço para errar, no outro você tem pouco espaço para errar e continuar ainda crescendo aquilo. Agora, olha que interessante a provocação. Também entendi que quando você... O que é montar uma marca, uma empresa, o que é que seja? É uma imagem na sua cabeça que está criando. Perfeito. É um quebra-cabeça. Perfeito. E o quebra-cabeça é feito pelas pessoas que encaixam para montar uma imagem. Também refleti que se eu vou trazer para Urban uma pessoa muito empreendedora, eu não deveria trazer para Aramis uma pessoa que fosse muito similar ao meu time atual. Eu vou trazer alguém que tem lideranças e capacidades diferentes. Por quê? De um lado, eu trouxe um diretor de marca de Aramis, que é grande. Ele vai ajudar a Urban, com certeza, a dar os pitacos dele pelo conhecimento que ele tem. Perfeito. Já o André é um baita empreendedor, que vai por ritmo e pace, que o Renato vai conseguir beber um pouco, porque também vai pegar uma diretoria de marca. E aí, ao mesmo tempo, o CFO que está com 10 anos tem um perfil totalmente diferente. Então, o legal quando você vai montando a sua estrutura, e eu refleti muito nessas contratações, porque não foi só contratar a pessoa que encaixava na cadeira perfeita, foi também contratar capacidade das pessoas que eu estava trazendo, que iam somar nessa imagem como um todo e ia trazer mais potência ainda do que o indivíduo na cadeira. Muito bom, que cara. Também tem essa matemática. Sim. Que não é perfeita. Não, mas eu tinha 2 pessoas para contratar na vaga da Aramis. Uma pessoa que eu acho que ia ser, talvez uma luva para muitos dos desafios que eu tinha. Perfeito. Mas quando eu olhei o Renato, eu falei, tá bom, tem uma parte, talvez ele não tenha, porque ele não teve ainda a experiência. Mas a bagagem que ele tem é tão grande. E essas outras capacidades, eu sei que eu tenho no meu time hoje dentro de casa, que eu consigo suportar ele. Agora, o que ele tem de diferencial, ninguém na empresa tem. Irado. E esse diferencial vai fazer a Urban ser melhor, vai fazer eu poder lançar o infantil. A hora que eu vou começar a comprar uma marca, eu quero montar um nome de um grupo novo que não vai chamar Aramis. Esse cara já fez isso na Natura, na Natura & Co. Irado. Então eu também pensei alguns passos à frente. Quem é a pessoa que eu estava trazendo, numa visão de 2, 3 anos, onde eu quero chegar, qual era essa junção de pessoas que fariam a diferença e quais são os rituais que eu estou construindo no meu time de liderança para conectar pessoas diferentes, mas que somando na minha visão tem uma potência que é difícil achar. Muito bom, cara. Muito bom. Porrada demais. Eu gostei disso. Muito bom. Cara, esse exemplo que você deu do quebra-cabeça é um exemplo que eu dou direto aqui pro time, né? Eu falo que eu tenho 3 filhos, né? E os 2 mais velhos, eles gostam de montar quebra-cabeça. Só que é totalmente diferente. O de 6 e o de 3 montando quebra-cabeça. Minha esposa, ela é muito organizada. Então, todos os quebra-cabeças ficam dentro de ziplocs, né? Então, tem o ziplocs ali, o plastiquinho fechado. E daí o mais velho vai lá, pega o ziploc, todo lorde, todo arrumado, né? Abre, coloca ali. Na hora que ele vira as peças, para ele montar o quebra-cabeça, o que ele faz, né? Ele primeiro vai desvirando. Foi o jeito que eu ensinei para ele o algoritmo para você montar mais rápido. Você desvira as peças, né? Porque elas podem ficar ao contrário, desvira. Daí você começa a montar a lateral. Daí depois que você montou a lateral, dependendo do tipo quebra-cabeça, você vai ter algum que tem uma figura, que tem uma parte da figura que é mais fácil de você identificar. Daí começa por aquela parte e monta o resto, né? E daí ele vai lá e guarda no mesmo ziploc. Daí tem o de 3 anos.
que abre o ziplock, vira, bagunça tudo, abre outro, joga em cima. Daí, cara, na hora que ele vai guardar, guarda metade de cada um dos lugares, deixa a peça no chão. Daí a gente fala para ele guardar, ele coloca numa gaveta, não coloca dentro do ziplock. E eu falo que a vida real nossa, de empreender ou de qualquer empresa, é igual montar um quebra-cabeça depois que um moleque de 3 anos montou. Que é o quê? Você vai falar, puta, peguei o saquinho de ziplock lá, do quebra-cabeça, você vira, começa a desvirar as peças, começa a montar as laterais, e caramba, tá faltando peça. Onde será que estão essas peças? E daí você vai procurar um outro ziplock. Abre, desvira, fala, essas são dessa, essas são dessa. Daí você começa a montar, na hora que você tá montando ainda tá faltando peça. Você fala, putz, vai na gaveta, começa a abrir tudo. E torce para achar, porque senão você nunca vai conseguir completar. A vida real, quando a gente está empreendendo, é parecida com isso. Que é você consultar as pessoas que têm o conhecimento específico para resolver as coisas, que a gente não tem todas as respostas. Nem é para ter, né? Nem é para ter. Trazer essas pessoas para a mesa, saber fazer as perguntas certas para elas colocarem as peças em cima da mesa, para elas desvirarem as peças e para elas irem completando. Então, esse xadrez de gente que você faz é essencial para quando você quer ir para aquela visão, para aquele norte, para aquele teu objetivo de médio e longo prazo, mas que você não sabe chegar lá sozinho. Porque no meio do caminho você vai ter que trazer gente que vão ter esses ziplockzinhos deles com peças do quebra-cabeça para te ajudar a montar ele de maneira muito mais simples e muito mais fácil. Então, é legal que a comparação que você deu é uma comparação que eu uso aqui muito bem, é uma maneira simples de você conseguir, de maneira ilustrativa ou figurativa, entender o que se passa no fim do dia na empresa de uma maneira mais simples, né? E exatamente por isso, galera, que a gente aqui no G4 sempre tem um presente aqui para vocês. E não, ainda não é o cupom de desconto da Aramis. No final vai ter um cupom de desconto. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas ainda não é isso. Eu sempre trago o presente aqui para vocês, que é um material para vocês poderem se aprofundar em algum dos temas que a gente fala aqui, para você poder estudar, entender as metodologias, os frameworks, para você poder implantar aí na tua empresa de uma maneira mais simples e mais fácil. E a gente falou muito disso daqui de liderança. No papel, né, de você ser um bom líder, evoluir como líder, garantir que o seu time está evoluindo nessa parte de contratação, colocar as pessoas certas nos lugares certos e completar esse quebra-cabeça. E o nosso time aqui preparou um guia com mais de 40 páginas de liderança para você entrar no detalhe, que mostra para você como liderar equipes, fomentar a cultura e aprimorar o seu papel como líder e gestor. E vocês sabem que para acessar é super simples, basta entrar lá no @bruno.nardon, lá no meu Instagram, e escrever a palavra progredir. Progredir é a palavra que você vai escrever lá no meu Instagram. A gente tem uma automatização, que assim que você escrever essa palavra, só essa palavra, se você escrever mais alguma coisa, não vai vir, tá, o material. Progredir, só vai lá e escreve progredir no @bruno.nardon, manda uma mensagenzinha para mim que a gente vai te mandar esse material com mais de 40 páginas para te ajudar nessa sua jornada de liderança. Meu querido, você, CEO da Aramis, mais de 10 anos já, ou quase 10 anos. Esse ano, em fevereiro, eu estava no OPM quando eu fiz 10 anos. Maravilhoso, cara. Quais são as principais diferenças de você hoje para você há 10 anos atrás? Olha, tem tanta diferença, né? Fala 3 aí que você fala. Cara, eu vou pegar a primeira, assim. Além dos cabelos brancos. É, e a barba que eu tirei, porque ficou muito branca. Eu falei, cara, eu envelheci muito. Aí eu tirei. Não preciso mais disso, não preciso mais de barba, deixa lá fora. Tirando isso. Vou para a primeira, que foi o meu maior aprendizado. Eu assumi a presidência com 29 anos e eu fiz um roadshow para trazer um fundo com 28, então realmente acabou acontecendo muito cedo. A minha reflexão primeira foi, eu fui muito duro comigo nesse processo. Primeiro eu entrei na Aramis com 22, empresa familiar, com toda a complexidade. Não é que eu tinha uma experiência, vasta experiência, e caí na empresa familiar. Eu entrei com 22 anos, estagiário da Palmer, nada. Então, acho que o primeiro ponto, eu fui muito duro comigo no processo de evolução. E acho que eu me critiquei demais e fui muito duro para... Eu falei que eu tinha de idade, as pessoas tinham dispensa na cadeira. Perfeito. Então, eu tinha que ganhar maturidade, muito experiência rápido. muito rápido. E na pandemia, quando deu o caos lá, eu falei, tá bom, entendi que deu ruim, eu vou ter que reconstruir meu negócio. Eu olhei no espelho e falei, tá bom, essa é a verdade, aceita. Eu vou me dar um presente depois que eu virar essa empresa inteira. O que eu vou dar de presente? Um Porsche? Um relógio?
Eu falei, cara, nada disso me interessa, porque não vai mudar minha vida. O presente que eu me dei foi ser mais leve comigo. Que golaço, cara. E todo dia que eu tava difícil, eu lembro do presente. Epa, você se deu um presente, agora aproveita ele. Porque a gente trata as pessoas como a gente se trata. Então, se você se trata muito duro, você trata a sua família, seus filhos, seus colaboradores duro. Então, acho que a primeira coisa que eu aprendi foi isso. A segunda A gente trata as pessoas como a gente se trata. Como a gente se trata. Então, se a gente fica sendo duro com a gente, cara, todo dia, você vai ser duro com as pessoas, você não vai ter uma expectativa para os outros menor que você tem com você. Então, a primeira que eu aprendi foi essa. E foi 10 anos para aprender esse negócio. Que golaço. A segunda esse negócio não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. Cara, consistência, disciplina é um negócio complexo de conseguir fazer. Ser mais leve nessa jornada, que eu acho que ela é importante. E menos comparar com os outros, que eu lembro de uma comparação e acho que é muito você com o que você pode fazer de melhor por você. E autenticidade. Acho que o maior valor que você pode trazer para a sua organização é você poder ser autêntico e ser você mesmo. Então, a cultura que eu falo na Aramis seja autêntico. Eu sou assim com você, aqui conversando. Um dia que a gente estava no carro pegando estrada. Estava ontem lá no evento da XP, fazendo lá o roadshow normal lá das listadas e as poucas não listadas. Sou eu. Com o que eu tenho de bom, o que eu tenho de evolução para fazer. Acho que a autenticidade é muito importante para você não pôr uma máscara, não ter que fingir nada. E o seu time inteiro tem esse privilégio de poder ser assim também, na minha opinião. Muito bom. E a outra, que eu aprendi bastante, se acha que está errado, corrige. Não fica no erro. Então, vou dar 2 exemplos. Acho que o reposicionamento de Aramis foi por necessidade numa pandemia, que eu aprendi muito. A Urban vai fazer 2 anos em novembro. Posicionamento não é o que eu acho, é o que acham de mim. Não entenderam o que eu fiz. Acharam que eu fiz uma marca de esporte. Aí me perguntavam, e aí, como tá essa marca de esporte? Falei, pô, se eu tivesse, talvez ela tá boa, mas eu não tenho. Mas não, a tua marca de esporte. Falei, tá bom, não entenderam. Eu acabei de refazer um todo reposicionamento de marca. E lancei uma nova reposicionamento de Urban. Mas, Rick, a marca não tem 2 anos, você tá reposicionando? Tô. Zero compromisso com o erro. Não tenho problema de errar, eu tenho um problema com negligenciar o erro. Perfeito. Se eu sei que tá errado, senta, corrige e vai de novo. E se precisar fazer de novo, eu vou fazer de novo. Mas o ficar no erro porque eu fiz uma vez, para mim é inadmissível. Então, para mim, são alguns aprendizados que eu levei nesses 10 anos. E outra coisa, eu falo, para cada tamanho de empresa, precisa de um CEO diferente. Ou você se transforma para ser essa pessoa, ou você sai da cadeira. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu entrei na Aramis, mesmo com meus 29, a empresa era, sei lá, 1/4 do que ela é hoje, 1/5. Era muito mão na massa construir, sentar com a turma no Excel, montar relatório e fazer as coisas. Hoje, pelo tamanho que a gente está e pelo que a gente está levando a companhia, meu papel é outro. É o guardião, a visão da cultura, e entendi que eu tinha que ser um porta-voz desse negócio. Legal fazer campanhas com pessoas famosas e contar, é muito legal. Mas nada ganha de você poder contar a sua história. Então eu também entendi que eu tinha que desmistificar algo em mim, que é essa exposição. Aí eu volto para a autenticidade. Já que eu vou ter que me expor, e vou me expor com a maior autenticidade que eu tenho, que pelo menos se der ruim, der bom, sou eu. Sim. Mas eu entendi que hoje, a Aramis Inc., que a gente chama hoje, precisa de um CEO que dê as caras para poder contar a história, falar do posicionamento, de visão, de negócio, tecnologia, paternidade, tudo que faz com que uma marca personalize, e vocês fazem muito bem isso, além de uma marca. Entendi que meu papel hoje era importante fazer. Então, saí da minha caixinha e me joguei para fazer e estou me divertindo fazendo. Por quê? Porque eu estou feliz de contar uma história que eu acredito. Perfeito. É isso. Cara, muito bom. Vou trazer aqui 2 pontos que eu achei muito bom, cara. Não se comparar com os outros, né? Você olha as pessoas no palco e não vê o backstage deles, né? O que eles passaram, o que tiveram que fazer para chegar até ali. Eu tô nessa onda agora de fazer um meio Ironman, 70.3, que vai ser domingo a prova. Ah, chegou? Chegou. Chegou o dia da prova, né? Quando a gente subir esse podcast, já vai ter acontecido ela. Espero que eu tenha terminado bem. Para, eu perguntava qual é o prazo, qual é o tempo que você está tentando fazer.
Eu quero fazer em volta de 6 horas, mas o limite eu acho que é 8. Então tem uma margem de erro ali que... 6 tá ótimo. Que dá pra ir. Mas, cara, assim, quando eu tô lá, né, putz, eu nadei minha vida inteira. Eu sempre fui um bom nadador. Só que todos os bons nadadores são maus corredores. E eu tô aprendendo a correr esse ano. Cara, eu corria 5 quilômetros a 9 por hora e tava esbaforido. Um negócio de louco. E eu vejo a galera correndo, cara, correndo a 15 por hora, 14 por hora. Eu olho aqui e falo, caramba, cara. Que loucura. Se um dia eu conseguir ser o que eles são, pô, eu vou estar muito feliz. Se eu conseguir ser, cara, sei lá, 30%, 70% do que eles são, eu vou estar muito feliz. Correr a 12 por hora, eu vou estar me sentindo... E isso, cara, no fim do ano passado, eu achava uma loucura, porque eu não conseguia correr tanto. E daí eu fui treinando, disciplina, consistência, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Treino, seguindo o que o técnico mandou. Putz, fui forçar um pouquinho, canelite. Fui na físio, arrumou. Fui forçar um pouquinho, dor na panturrilha. Fui na físio, melhorou. E fui indo, evoluindo. Esses dias atrás, 2 semanas atrás, corri minha primeira meia maratona. Bem, a 10 por hora, que era um negócio que eu nunca acreditei que eu ia conseguir fazer na minha vida. Corri na esteira ainda, tá? Porque foi a hora que deu, no momento que deu, o cara tava sem agenda, falei, vai aqui, eu tenho que fazer o treino hoje, né? Não ia dar pra ir fazer outro lugar. Então, assim, cara, esse não se comparar com os outros é algo primordial. Se você tiver consistência, treinar, fazer aquilo que precisa, pagar o preço, que muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço. O tal do pedágio. Você vai conseguir. E, cara, essa segunda coisa que você falou é uma das que eu mais gosto. Autenticidade. Não tente ser aquilo que você não é. Não, assim, emule o que as pessoas têm de bem, mas não comportamento, né? Então, putz, você tem algo que é bom, que pra mim a verdade funciona. Deixa eu pegar esse pedacinho que você é bom e tentar fazer na minha vida. Mas tem muita coisa que não faz sentido pra mim. Tem essa outra pessoa que tem um negócio bom. Só que eu sou eu, você é você, cada um é cada um. E não adianta eu querer tentar imitar o Alfredo e ser engraçado igual ele é, porque eu não sou. E tá tudo bem, porque eu sou engraçado do meu jeito. E ok, não adianta eu querer fazer discursos iguais o Thales faz. Porque é ele, o jeito de se expressar. Não você, e tá tudo bem. Cada um tem o seu lugar de potência. Cada um tem sua autenticidade. Para mim, o mais importante disso que você falou é o seguinte. Quando é verdade, é natural. E quando é natural, sempre rima. Sempre é parecido. Sempre é o mesmo padrão. E isso traz às pessoas que estão em volta de você uma previsibilidade daquilo que você espera, de como você se comporta, daquilo que você quer e que você não quer, e daquilo que as pessoas, quando vem alguma reação de você, saibam ler isso também com algum padrão. Então, ter essa zona das pessoas te entenderem, porque você faz a mesma coisa do mesmo jeito e tem aquele seu jeito, vai funcionar. Agora não adianta você, eu tô aqui liderando essa pessoa, né, fazendo one-on-one e tal, e chega uma hora que eu decido tirar ela da companhia. Só que eu tenho o meu estilo de fazer isso. Poxa, a pessoa quando ela é mandada embora, quando está sob minha liderança, ela já sabe que ela vai ser mandada embora 1 mês ou 2 antes. 1 mês normalmente, ela já sabe. Se é surpresa, errei no meu papel como líder. Tem pessoas que são diferentes, que é surpresa quando vai tirar. E porque tá não, tudo. Porque não quer ter as conversas difíceis. Ou não, e que tá tudo bem, porque é um estilo diferente, porque funciona, porque segue a mesma autenticidade, o mesmo padrão. Não funciona pra mim. Sim. Funciona pra essa pessoa. E tá tudo bem, são estilos diferentes. Agora, não adianta mixar também, que vai dar merda, né? Então, cara, muito, muito, muito legal mesmo. Agora, né? Quais são os 3 pontos, né? Agora que a gente tá falando de gestão de gente, que você acha que são, assim, primordiais quando você fala, ser um bom líder e gerir bem? Boa. Eu tenho refletido muito, e aí eu me inspirei no livro do Netflix, A Regra Não Ter Regra. Boa. Eu gosto muito de beber de utopias, que pra mim é uma utopia quando eu leio aquilo na minha cabeça. Sim. E eu gosto de trazer pra minha realidade. Então a primeira coisa que eu tento trazer pra turma é o conceito de transparência radical com coração. Porque brasileiro tem mais coração nesse sentido. Mas eu acredito que a transparência radical é importante para você criar conexão e verdade entre as pessoas. E não é natural ter esse tipo de relação. Então, eu insisto muito que não fale nada sobre o Bruno que eu não faria para o Bruno.
Perfeito. Porque senão você cria um problema de gestão entre as pessoas e o tal do rádio peão, que eu acho que é o maior câncer das organizações, para mim, é quando você não tem essa autenticidade, você ter as conversas transparentes com as pessoas. Duras, né? Duras, transparentes. Eu já tive feedback com diretores meus, caras, 50 anos, falou, na minha vida nunca ninguém falou assim comigo. Pro lado positivo ou negativo? De transparência. Perfeito. Esses são os pontos. É assim que eu enxerguei a situação. Dados e fatos. Ele falou, nossa. Ele ficou umas 2 semanas pensando sobre o meu feedback, digerindo, porque não foi fácil para ele receber. Mas para mim, foi importante falar o que eu acreditava para ele. Se vai dar certo, eu não sei, ninguém sabe. Mas como você falou, a conversa transparente e clara, ela foi executada. Segunda coisa para mim, que eu tenho um desafio que eu enxergo, é os silos dentro das organizações. Quantas aramis vão ter dentro de uma aramis? Outro problema para mim. Porque se você não está fazendo algo de entrega de valor, que é ou para o cliente ou para o colaborador, não sei para quem você está fazendo. E às vezes eu me via lá atrás, até hoje talvez, no filme Tropa de Elite, onde o cara pegava o corpo do morto, na madrugada jogava no vizinho. Cara, eu não tô nem aí. Ficava essa troca. Porra, meu irmão, o cara pegou... Cara, não tem nem aí onde morreu. Não pode morrer. Então, como a gente trabalha aí, acho que tem uma maneira muito inteligente de você amarrar até nos OKRs da companhia e das áreas, metas integradas, porque no final faz parte de uma jornada. Então, eu também sou um cara muito preocupado que a gente não comece a criar silos e justificativa para problemas que, na verdade, não podiam ter acontecido, ou a gente deveria olhar com mais cautela. E eu acho que tem uma maneira de amarrar melhor entre os diretores executivos algo mais fluido, que garanta que, no final, o que importa é a entrega de valor final e não o que a área entregou por si só. Então, acho que também é uma coisa que eu levo muito a sério e eu tento muito entender como fazer. E eu tenho estudado muito o conceito de rituais nas organizações. Porque eu acredito que também foi no case do Steve Kerr, que a gente leu lá no OPM, que no final, no basquete, um time ganha por ano, né? Perfeito. E como você monta uma cultura onde o fracasso ele é quase garantido, porque um só vai ganhar. E você tem que manter a cultura da companhia em momentos difíceis. Então, é algo que eu tenho me aprofundado que é aquele mais. Que ele fala que ele vai no restaurante com a galera, não é esse? Depois de uma perda, dos playoffs que ele faz, que ele tava lá triste, mas ele vai lá, cumprimenta um a um, que é o ritual de fato. É o ritual. Então, eu tenho estudado rituais, porque como a empresa tem crescido muito rápido, e nesse crescimento tem muita contratação e tem turnover sim acontecendo, me chama muita atenção como você garante que a fortaleza da cultura não se perca na transformação que está acontecendo, na mudança das pessoas que está tendo na organização. Então, eu sou um cara que fico muito atento a isso, porque construir cultura é uma coisa que demora muito tempo, e pensa que cultura ou a empresa é um sistema vivo, é um sistema complexo que se autorregula pelas relações das pessoas. Perfeito. E um negócio como o teu ou o meu, que já tem mais de 1.000 colaboradores no meu caso, e em caso mais 1.600, é gente, hein? É gente que não sou mais o que eu falo, é como as pessoas se relacionam. E aí os rituais vêm para você garantir que você consiga manter a essência do que está construindo, mesmo passando por um momento de transformação. E outra coisa que eu tenho refletido também ultimamente em relação a isso, que tem me provocado a pensar um pouco mais nesse processo de transformação da companhia, é como a gente faz para continuar inovando e crescendo quando você está lançando tantas coisas novas ao mesmo tempo e você tem que ter uma visão de continuidade de longo prazo. Tem uma frase que eu vi, né? O melhor remédio para a ansiedade é um plano de longo prazo. Ao mesmo tempo, como se alinha o longo prazo com as pessoas que estão preocupadas com o curto prazo delas. Perfeito. Então, também tenho tido boas reflexões, porque no final tem uma parte de consistência. E na Aramis eu tive um problema que eu estou tentando resolver agora, que é as pessoas eram maiores que os processos. Porque a gente foi uma empresa muito mais pessoal do que processual. Quando você tem turnover, você perde muito da organização por falta de processos. Então, uma das projetos que a gente colocou na companhia é desenhar, mapear todos os principais processos da organização, mas tem uma coisa importante. Tem uma parte de processos e tem burocracia. Se você exagerar nos processos, vira uma empresa burocrata que para de inovar. Perfeito. Se você não arruma os processos e você tem turnover, alguma coisa acontece, é muito pessoal, você perde tração no caminho. Então, eu também tenho estudado um pouco limiar. Qual é o limiar entre uma empresa que tem os processos maiores que as pessoas,
ao mesmo tempo não deixa a empresa burocrática e para de inovar porque os processos dificultaram. Muito bom, cara. Então são meus pontos que eu tenho refletido de gestão. Você decide com base em dados ou intuição? Os dois. Exemplo. O reposicionamento que eu fiz foi muito mais na minha visão do que nos dados, porque nenhum dado ia me trazer que o mundo ia mudar e o casual sofisticado ia ser uma tendência porque ninguém tinha feito, eu fui fazer. Ao mesmo tempo, toda a parte de dados de cliente, mapeamento de jornada, app do cliente, do vendedor que a gente está construindo, é 100% pautado em dados, porque eu preciso entender a jornada do cliente com personalização e falar, o Bruno é um cara com potencial N7 meu, mas está no N3 hoje. Então, a jornada que eu tenho que criar para o Bruno se tornar um N7 é diferente de uma jornada do cliente que está no nível certo dele. Perfeito. Aí vem a parte de dados para fazer a melhor gestão em cima da companhia. Então, eu vou dar outro exemplo. A gente estava trabalhando no ajuste dos dados da organização e me trouxeram lá um dashboard lindo, cheio de coisa. Eu olhei o dado e falei, tá errado. Não tá errado. Falei, deixa eu te explicar. Tá errado. Como você sabe, porque eu tô aqui há 18 anos, eu tô olhando o que tá falando e eu discordo do que tá sendo escrito. Ah, mas a gente puxou do data lake, da informação. Eu falei, não tem importância. Não tem importância. Tá errado. Acha diferentes maneiras de chegar nessa mesma informação. E se você chegar no mesmo resultado, eu aceito. Mas você vai tentar de outras maneiras. O que aconteceu? Estava errada a informação. A gente usou outras tabelas para poder chegar nessa informação. A gente ia errar uma estratégia gigantesca de jornada de cliente porque as pessoas confiaram no dado do primeira maneira que eles extraíram. Cara, porque ninguém questionou o dado. Mas isso acontece toda hora. Mas ele nem foi me perguntar, ele foi me mostrar com alegria e felicidade que eles montaram dentro do Data Lake um dashboard incrível de jornada de cliente. O famoso Sanity Check. Faz sentido? Reality Check, né? Faz sentido. Pelo preço médio que eu vendo o produto hoje, não faz sentido minha base de clientes ser essa. Muito bom. Ponto. Então, por isso que eu falo, eu acho que tem essa junção de intuição e dados. Eu acho. Como que você equilibra planejamento de longo prazo com demandas de curto prazo? Eu volto para os rituais. A gente tem trabalhado um pouco os rituais das agendas de longo prazo, porque a gente tem projetos que a gente está trabalhando. Então, a gente colocou uma meta para 2028. 1,2 de receita líquida, BI, né? 250 milhões de EBITDA, X marcas. Então, a gente colocou um plano de longo prazo. Para chegar lá, tem projetos que a gente está desenhando que não vão ser feitos em 6 meses nem um ano, mas são transformadores. Ao mesmo tempo, tem o run, que é o dia a dia. Qual o problema? O run demanda tanto da gente e é a dor do momento que as pessoas têm dificuldade de olhar para frente. Perfeito. A ambidestria sofre pelas dores do dia a dia. Se você não criar fóruns e momentos de discussão e é um guardião do fórum, estamos saindo dos 10 mil pés e voltando para o chão. Sobe a discussão. Então, eu acredito em criar os fóruns para poder falar de futuro e ter os fóruns para poder falar do presente. Se você não tem clareza desses fóruns, naturalmente você vai balançar e a probabilidade de você ficar preso no presente é muito maior do que você desenhar seu futuro. Então, o que eu tenho tentado com o time é, dentro dos nossos rituais de visão de construção de companhia, de visão de negócio, as horas certas de entrar em cada fórum de discussão. Muito bom. É isso. E relacionado a isso, você delega a decisão ou prefere estar envolvido nesses processos críticos? Que tem muito a ver com isso que você falou. Ou quais coisas você delega e o que você gosta de estar envolvido? Eu tenho tendenciado a delegar mais, até porque a companhia foi crescendo, você vai trazendo pessoas com bons talentos que demandam autonomia, mas tive experiências há 2 anos atrás de ter delegado demais, a turma ter errado e ter me custado razoavelmente alto o preço do erro. Você consegue falar o que foi? Consigo. 2022 foi o ano que a gente mais cresceu na história. A gente cresceu 40% EBITDA. Caramba. A gente queimou 30 milhões de reais de caixa. Quase que eu não tenho dinheiro para pagar o bônus da turma. Que loucura, cara. No maior ano da história de crescimento da organização. Mas o que aconteceu? O que foi o A gente erro? começou a vender muito. Começou a acelerar muito a venda. O time de fabricação nosso, terceiro, é longo. Para poder chegar lá, eles começaram a negociar com o fornecedor menos prazo. Perfeito. Mudou o prazo de pagamento. O meu cliente multimarket franqueado, não, compra mais que eu te dou prazo. A gente saiu comprando pra caramba pro final do ano e, de repente, queimamos 30 milhões de reais. E eu termino o ano. Imagina você, eu tô no dia da festa de final de ano do escritório para celebrar
o ano histórico de EBITDA, que a gente orçou, a gente fez 20% acima do orçamento de EBITDA, e meu time chegar para mim e falar, Rick, a gente queimou 30 pau de caixa, a gente basicamente quase zerou o caixa da companhia, já tem que começar a 23 de uma maneira totalmente diferente. Que loucura. Fui lá pro dia da festa, e olha como nada acontece por acaso. Foi o dia do jogo do Brasil, e eu resolvi antecipar a festa para passar o jogo lá, e foi o dia que a gente perdeu o jogo. Então eu falei, puta, a gente perdeu o jogo, a turma tá desmotivada aqui, perdeu o jogo do Brasil da Copa, ainda brinquei, pô, agora ainda, porra, EBITDA, porque agora, né, o varejo foi em dezembro, aquela Copa, novembro e dezembro. E eu tive que, aí eu cheguei pra 23, cheguei pro meu time e falei o seguinte. Pra Croácia, né? Coreia do Sul. Eu não sei. Acho que foi Croácia, 2-1. Nem lembro. Que o cara avançou e levou um gol e empatou. Aí eu cheguei pro meu time e falei o seguinte, pessoal, a gente não vai pegar R$1 no banco, a gente vai antecipar um cartão e uma duplicata. 0. A gente vai fazer essa empresa ser operada pela melhor gestão de caixa que a gente fez na nossa história. O que aconteceu em 23 foi a maior geração de caixa da história da empresa. Irado. O que aconteceu, a gente aprendeu todos os processos que a gente errou, evoluiu bastante a governança, o que fez a companhia se transformar na parte de gestão como ela nunca tinha feito, porque nunca precisou. Perfeito. Então, eu também acho importante, nas horas que der errado, não apertar o botão que alivia. A não ser que não tenha opção. Sim. E fiz questão de falar, a gente não vai apertar nenhum botão que vai aliviar a nossa situação, a gente vai trabalhar com uma disciplina que a gente nunca teve, negociar com o fornecedor, voltar a prazo de cliente, reorganizar o fluxo da companhia, parte de sortimento nosso, e a gente mesmo assim cresceu o EBITDA 26% no ano de 23 e foi a maior geração de caixa da história. Como uma vez ou uma coisa você deixa passar e você não está mais tão no detalhe, às vezes pode dar errado. Então, o que eu tendencio com o meu time é, eu tenho dado muita pista para a turma. Mas também peço para as decisões complexas e tudo, a gente use um fórum colegiado para debater as coisas importantes. Porque senão a galera começa a tomar decisão e às vezes, como não está tudo centralizado numa cabeça só, as decisões individuais são boas, mas no coletivo pode não ser. Que é o famoso silos dentro da companhia, que você olha o máximo local da companhia e não o máximo global. De fato, ter produto para vender e se você tem na mão o poder de falar, cara, eu te adianto o dinheiro para você ter fluxo de caixa, indústria que vai me fornecer para você conseguir fazer isso, porque eu aumentei muito a tua demanda, legal, faz sentido, resolvi o problema. Vou ter o produto para vender no preço certo, sim, do jeito certo. Só que se o prazo de pagamento dos outros clientes que você está vendendo não tivesse sido alongado, estaria ok. Mas os dois juntos, daí não tem caixa que segura. É a fórmula para o caos. É isso. E aqui, galera, uma coisa que eu falo muito para vocês. Eu já vi muita empresa crescendo, quebrar. A maioria. Exatamente por causa disso. Nesse momento. Fluxo de caixa. Exatamente. Geração de caixa, fluxo de caixa quebra a empresa. Não é vender mal um ano. Pelo então, contrário. É vender bem. Bem no sentido de EBITDA, não de fluxo de caixa. Então, galera, assim, fluxo de caixa, o que é? Contas a pagar e contas a receber. E estoque, né? E estoque, isso. Contas a pagar, que é contas a pagar e contas a receber, a velocidade que você, né, vende o negócio. Então, galera, se atentem a isso. Contas a pagar, contas a receber. Você tem muita oportunidade de fazer o seu negócio ser muito melhor só olhando para essas duas coisas que provavelmente você não olha hoje, se o seu negócio é saudável. Se você olhar, imagina o quanto que não pode melhorar. De oportunidades, né? E, galera, é exatamente isso, né, que esse tipo de discussão que a gente está tendo agora com o Richard, que a gente faz lá no programa presencial, né, Gestão e Estratégia, junto comigo, com o Thales Alfredo, durante 3 dias aqui em São Paulo, que a gente faz, né? A gente tem ali aulas com o Thales, falando sobre liderança, como ter um time correto, como organizar, como fazer para sua empresa crescer rápido. Alfredo falando muito sobre vendas e eu falando sobre crescimento com eficiência. Onde está o gargalo do seu crescimento? Está da porta para fora, na sua jornada do cliente? Está da porta para dentro? De fato, no momento que você está com maturidade, que você deveria ser um CEO novo para esse tamanho de empresa nova e você não está sendo? Ou o seu time, organização? Então, são 1 dia e meio de aula, que a gente explora muito esses temas, e 1 dia e meio de mentoria, onde você vai ter mentoria com nós 3 e mentoria também com mentores, convidados, onde eles vão entrar no detalhe, a gente vai entrar no detalhe dos seus problemas. E discussões como essas que a gente trouxe aqui. Tô devendo fazer essa mentoria para vocês também. Você tá devendo mesmo, né? Devo, não nego, tô aqui para pago quando puder. É isso aí. Então, galera, QR Code aqui, ó, na tela, link na descrição para vocês poderem se inscrever
para esse nosso programa. E talvez o Gestão e Estratégia não seja o programa certo para você agora, dependendo do seu tamanho. Mas temos outros programas aqui da casa que, dependendo do seu tamanho, do número de colaboradores que você tem, do seu faturamento, da sua posição na companhia, dos desafios que você está passando, temos produtos que sejam mais adequados para você. Então, entra aqui no formulário, preenche ele que o nosso time vai entrar em contato com você para entender esse momento que você está e entender a melhor maneira e o melhor programa para te ajudar a passar por esse momento. Bom, vamos aqui falar um pouco de paternidade, né, cara? Boa! O tema recorrente para quem é empreendedor, né? Assim como eu, você tem 3 filhos, né, cara? Como que é equilibrar, né? Empresa, ser CEO da empresa, família, e o que a paternidade te ajudou nos negócios? Olha, primeiro eu falo que as crianças são exemplos da nossa atitude, não do que a gente fala. Isso é a mesma coisa para os colaboradores. As pessoas estão menos por que está falando e mais como você está agindo. Então, acho que a primeira coisa que me trouxe a paternidade foi essa reflexão do... Sim, autenticidade, mas... tratar bem as pessoas, ser uma pessoa coerente. Porque eles são umas esponjinhas de tudo que a gente está fazendo na prática e não que a gente fica falando no discurso. A segunda coisa que me impulsionou muito é a minha disciplina de agenda. Eu senti que fiquei muito mais efetivo no trabalho para poder ter meus momentos de manhã com eles e não chegar tarde em casa para ver eles também, porque passa muito rápido. O trabalho é uma coisa divertida para muita gente. A gente acha no trabalho diversão, que não é a visão antiga de trabalho, a gente acha diferente. Divertido. A gente se diverte, não tem problema de ficar. Não, que a gente gosta. É um bom passatempo. É um passatempo que a gente se diverte intelectualmente no negócio. Então, eu sou muito disciplinado também com meus esportes. Acho que é um tripé no final. É tempo para você, tempo para a família e tempo para o trabalho. Não é 33. Eu acho que é você saber os tempos e movimentos da sua vida. Às vezes vai estar desequilibrado, mas ter a disciplina de voltar. E não simplesmente não ter a consciência em relação a isso. Então, eu faço esporte de manhã cedo, 6h30, 7h30, porque das 7h30 às 8h, tomo um café com eles e eu pro colégio. Trabalho 8h45 até às 7h15, porque eu quero chegar em casa às 7h15, jantar, dar banho, brincar, conversar, para pôr para dormir. Então, eu tendencio a ser disciplinado na minha agenda para ter tempo com eles também. Uma coisa que eu não tenho feito como a disciplina que eu gostaria, mas eu deveria fazer melhor, é nesse intervalo das 7h às 8h30 que eles dormem, a presença está mais plena. Porque às vezes a gente tá, mas a cabeça não tá. Não tá. Não. Então acho que tem um desapego importante de reflexão, e aí eu tenho estudado muito sobre respiração e meditação. Então eu tenho estudado talvez entrar numa respiração pré-chegar em casa para tentar baixar sua frequência e ter uma conexão maior. Acho que é uma coisa que eu tenho refletido sobre. Legal. Que senão a nossa frequência está muito alta, com muita coisa acontecendo na nossa cabeça e automaticamente a gente tá, mas a gente não tá. Então acho que a presença nesse sentido é importante, que eu tenho refletido bastante sobre. E também que a gente vê que a vida está passando rápido quando a gente está perto deles. Quando você vê o outro moleque de 8 anos, já um menininho falando, que vai fazer 3, com a personalidade que ela já tem, fala, putz, esse negócio está passando rápido. E acho que tem essa consciência essa fase não volta. E tem um dado muito interessante, né? Do 0 ao 7, basicamente você forma quase toda a parte socioemocional de uma criança. 0 aos 3 e dos 3 aos 7, né? Essa divisão. Sim. É tão importante a presença, a valores, visão de mundo, essa conexão, porque essa parte é a formação que vai levar para o resto da vida. E você não pode delegar demais esse negócio, né? Então, óbvio que acho que é um trabalho casal, escola. Mas quando eu tô vendo a minha que fez 3, o de 8, eu falei, putz, olha a diferença. Olha a diferença e olha o momento, olha a importância. Então, para mim, trouxe disciplina, trouxe foco, trouxe uma consciência importante de... Eles são exemplos da minha atitude, não do que eu falo. Então, como eu trato as pessoas, como eu lido, como eu cumprimento, como eu vejo alguma coisa errada, eles falando, eu falei, deixa eu te explicar. E eu falo que no final, o que a gente consegue ensinar para eles que o resto do mundo não consegue? E que eu acho que faz de algumas pessoas um pouco diferentes. É a nossa visão de mundo, como a gente enxerga as coisas e as situações. Legal. Então, consegui pegar um exemplo e acontecer alguma coisa. Deixa aqui, vem aqui. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Deixa eu te explicar os caminhos que você pode fazer e por que eu acho que esse caminho para você seria mais efetivo. Eu peguei, quando eu já tinha 6 anos, eu fiz isso com ele. E ele entendeu. Eu falei, olha que loucura.
como a gente consegue fazer o mundo tá mudando, a AI tá mudando o mundo inteiro. O que vai ser? Quem tem sabe, as boas perguntas e ter um bom senso lógico de olhar para as situações e entender os cenários e ter clareza de como se posicionar. Quem vai ensinar isso não for a gente? E a gente faz tão bem isso na vida o dia inteiro, porque que a gente faz, como a gente não está ensinando quem mais precisa e fica mentorando quantas pessoas fora de casa. Perfeito. Então eu também tenho me provocado a ser mais mentor também dessa visão família. de mundo para eles. Muito bom. Como você pode pensar diferente das pessoas. Muito bom. E você? Tô aqui, vou perguntar. Você que é o entrevistado hoje, cara. Eu tô curioso. E eu? Qual curioso. a pergunta? Me faz a pergunta. Aqui você então. me fez. O que mudou a paternidade pra você, tanto no trabalho como na sua vida? Tá aqui papel. Brincadeira. Não, cara, assim, a minha visão é muito parecida com a tua. Antes, na minha vida, eu tive fases e eu sempre fui viciado em algo, em cada uma das minhas fases. Quando eu era novo, eu era viciado em esporte e em estudar. Eu passei na faculdade, continuei viciado em estudar, mas parei de fazer esporte. Daí eu comecei a trabalhar, fiquei viciado em trabalho, até o meu primeiro filho nascer. E na hora que meu primeiro filho nasceu, eu entendi que talvez deveria existir mais equilíbrio na vida. E quando eu falo viciado, a palavra viciado ela tem que ser forte, porque o vício disso ele é aceito na sociedade. Porque não é o vício de álcool, não é o vício de droga, mas, o vício de muito esporte, se você fica doente recorrentemente, tá te fazendo mal. Com certeza. Um vício de trabalho, se você está engordando muito, não tá tendo, talvez, um pouco de maturidade emocional para aquilo que você precisa, também não tá sendo o ideal que deveria ser. Logicamente, que quando eu olho para trás, se eu não tivesse sido viciado em cada uma dessas coisas, eu não seria quem eu sou hoje. Sim. Só que aquele ponto do meu filho ter nascido e do momento que eu fiquei sabendo que a gente estava grávido, cara, aquele monte de eureka, caralho. Aquele objetivo que eu tinha, aquele vício que eu tinha. É aquele negócio que, cara, mudou minha cabeça, brother. E aí, como vai ser amanhã? É foda. E com 3, né? Mas esse foi o primeiro. E daí o primeiro, mudou tudo minha cabeça. Ao contrário, né? E daí eu tive que reencontrar o equilíbrio. E qual que é esse equilíbrio quando você passa a sua vida inteira no desequilíbrio? Então, eu acho que, assim, para mim, o filho veio para me salvar de muitas coisas que talvez eu não estava olhando da maneira correta. E priorizar as coisas que de fato importam na vida. Então, eu falo assim meio emocionado. Sim, porque, cara, foda. Então tá aí a sua resposta de como o filho mudou a minha vida, cara. E depois, né, você aprende a equilibrar melhor as coisas, você aprende a se respeitar a sua agenda, você entende que agora você tem que cuidar da tua saúde, porque você quer ficar o máximo de tempo vivo para poder aproveitar e curtir a vida com teus filhos, quer ver seus netos, que antes não era algo que se passava na minha cabeça. E tá tudo bem. Que é o meu jeito, é a minha autenticidade, era aquilo que fazia sentido para mim, que agora mudou. Só que para mim mudou mais radicalmente. Eu tava noivo junto com a minha esposa, né? A gente ia casar em algum momento, mas não estávamos esperando, esperávamos ter 3 anos depois. E aconteceu, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E até você achar o equilíbrio, né? Porque assim, você tende a ir para um extremo, daí você vai para outro extremo, vai para um extremo, vai para outro extremo, até você achar o que é o seu equilíbrio. Que eu concordo com você. É um lugar que são ciclos entre saúde, família e trabalho. E esses ciclos, eles vão ser sempre não equilibrados, que é que nem andar de bicicleta. Se você não está se movimentando, você cai. Então, você vai ter um momento que você vai estar com mais tempo para a família, vai ter um momento que você vai estar mais tempo para o trabalho e vai ter um momento que você vai ter mais tempo para a saúde, né? E o que você não pode deixar acontecer é que os teus objetivos pessoais estejam nesse ponto, os teus objetivos familiares estejam nesse ponto e teus objetivos de saúde talvez estejam aqui, muito longe, né? Como que você traz todo mundo mais para próximo, para todo mundo conseguir conviver isso junto com você, sabe? Sim. Que, você consiga ter uma dinâmica de que você consegue encaixar um esporte
na tua dinâmica de vida, que teus filhos consigam fazer um esporte com você de alguma maneira, ou pelo menos tangibilizar aquilo, ver que aquilo é importante para a família, que os teus objetivos de trabalho também estejam próximos, né, dos teus objetivos de família, porque se tiver, cara, cada um lugar, fudeu. E tem o quarto elemento, que eu acho que é muito importante, que está dentro da família, mas vale um spin-off de reflexão, que é o casamento. O casamento, é isso daí. Também tem que ter um tempo para o casal. Então, eu faço uma viagem todo ano com a Sá, todo ano a gente viaja uma semana. E tenta fazer um fim de semanazinho perdido por aí quando dá. Porque também tenho reparado muito que o alinhamento por causa da família dos filhos desalinha o casal e de repente você vê o mais importante que também é a fundação. A fundação, ela distanciou demais. Eu tenho, infelizmente, reparado bastante casos desses acontecendo ultimamente. Então também tem, no da família, tem esse lugar. E até explico para meus filhos, quando eu vou viajar com a Sá, onde vai fazer um programa nós dois, sair para uma caminhada, a importância desse momento que para a gente é importante e para a família vai ser importante também. Para eles entenderem que não é que a gente não quer estar com eles, é que é importante estar só nós dois também. Sim. Então, tem esse equilíbrio que é importante estar nessa equação. Eu concordei, né? Que eu coloquei no pilar família, mas eu concordo na dissociação. Acho que são duas coisas diferentes, né? Tempo com filho, tempo com esposo. Tem até algo que eu estou tentando implementar, ainda não consegui, mas a gente faz as nossas viagens sozinhos também, que é a noite da semana. Pode ser na sexta, pode ser na terça, pode ser no fim de semana, mas é a noite só nossa. Pra gente sair e se curtir, sabe? Se curtir de vamos jantar, não é? Não precisa pode ser também, mas poder jantar no cinema, não tem problema. Vamos fazer um negócio só nós dois, sem ninguém. Então, sabe que estou tentando implementar isso no meu casamento. Que eu tava falando... Não está fácil. Não é fácil, até porque tanto evento e tudo que a gente faz, a gente quer ficar em casa. É isso. Mas eu também, colocando um tempero nisso, eu tava falando com a Sari ontem sobre isso, e nesse dia, se a agenda conseguisse não ser sobre filhos, era importante também. Porque pra ficar falando dos problemas dos filhos, também não adianta sair para jantar. Então também, nesse ritual, um dia eu fiz um TEDx, né? Aí eu fiz um TEDx de cultura humanizada de alta performance. Falei, tá bom, vamos fazer. Por que não? Já fiz tantos, por que não? Aí eu tava na praia um dia pensando, e eu cheguei num modelo mental que eu uso agora nas minhas palestras. Rituais criam hábito, hábito cria cultura. Perfeito. Então, o ritual sem o hábito não cria cultura. Perfeito. Então, o ritual de sair para jantar uma vez por semana, se não for um hábito, não vai criar a potência. Então, por isso que eu brinquei, os rituais, hábitos transformam em cultura. Muito bom. Foi meu desenho que eu fiquei pensando um dia. Cara, queria ficar aqui o dia inteiro batendo papo com você, é sempre muito bom. O painel que a gente fez lá no Class foi irado. A nossa viagem até lá foi boa pra caramba também. Sempre que a gente troca ideia, é uma aula pra mim aqui. A troca é muito boa. Mas a gente tenta manter aqui em 1 hora. Já estouramos a 1 hora, mas a gente tem no final aqui o bate-bola com o gestor. Vou perguntar, você responde super rápido. O que constrói um bom gestor? E entender que um bom gestor tem que ser um líder com liderança inspiradora. Boa. Resume em uma frase, o que é inovação para você? Inovação tem 3 níveis. Tem a inovação básica, tem a inovação que é evolutiva e tem a transformadora. É saber como você quer lidar com a inovação nesses 3 níveis. Muito bom. Qual conselho você daria para o Richard que estava começando lá atrás, há 18 anos atrás, na Aramis? Cada vez mais, seja você, seja autêntico e se divirta, porque se a jornada vai ser dura e vai ser longa. Have fun. Boa. Algum livro que você gostaria de recomendar para a galera? Eu gosto muito de biografia. Um livro que eu gostei muito é o do CEO da Disney, do Bob Iger, lá, o Ride of a Lifetime. Depois a gente joga, arrasta, sobe, ou em português, mas é um livro que eu gostei bastante de ler. E eu gosto muito de biografia. Então, o último que eu acabei de ler por coincidência foi do Arnold Schwarzenegger. Irado. Porque eu acho que o cara que conseguiu ter a visualização de enxergar, ser fisiculturista, a ser ator de Hollywood, a ser governador da Califórnia e ter conseguido chegar lá, para mim é uma aula de visualização e determinação. Então eu quis ler também. Você assistiu a série que é baseada no livro? Primeira vez que eu acho a série melhor que o livro. Eu adorei a série. A série é muito boa. É muito boa. Eu resolvi ler o livro porque eu vi a série 2 vezes. Irado, irado. Quer deixar uma mensagem aqui pra galera, além do cupom de desconto? Além do cupom de desconto, que vai subir alguma hora na tela de vocês, não tenham dúvidas disso.
Olha, a minha frase final é: empreender é uma arte, é uma diversão que demanda muita disciplina e resiliência. Às vezes a gente acha que a próxima ideia é melhor que a atual e, na verdade, a consistência constrói um negócio. E se trate bem nessa jornada, no caminho, porque 80% dos problemas que a gente acha que a gente vai ter não acontecem e a gente sofre muito à toa em relação a isso. Então, eu aprendi se o problema não existe hoje para mim, não é um problema que eu tenho que resolver hoje em dia. Muito e aí bom. você vai tirando tudo que você não tem que pensar e pesar e vai pôr energia e intenção no que você consegue resolver hoje. Isso faz muita diferença. Muito bom. Galera, olha só, papo sensacional, como sempre. Temos que te trazer aqui pelo menos uma vez por ano e trazer perguntas diferentes. O papo é sempre legal. Vamos fazer. Galera, sigam a gente aí, ativa o sininho, compartilha o podcast com a turma que você acredita que tem que ouvir sobre ele. E é isso aí. Até o próximo episódio. Um grande abraço.